Bom dia, meus amados, a graça e a paz do Senhor. Eu sou o pastor Rômulo Pereira, da Igreja Batista Palavra da Graça, e hoje nós vamos estudar o Evangelho segundo João, capítulo 18, versos 24 e 25, que dizem: Então Anás enviou Jesus de mãos amarradas a Caifás, o sumo sacerdote. Enquanto Simão Pedro estava se aquecendo, perguntaram-lhe: Você não é um dos discípulos dele? Ele negou, dizendo: Não sou. Bom, queridos, aqui só um detalhe histórico, né? Nós vimos vendo o interrogatório de Anás, o sumo sacerdote, e agora está dizendo, o primeiro verso, que Anás estava enviando Jesus a Caifás, o sumo sacerdote. Ora, então como assim? Quem era o sumo sacerdote? Era Anás ou Caifás? Na verdade, Anás foi o sumo sacerdote até o ano 23, ele foi sumo sacerdote por 15 anos, e agora ele passou o sacerdócio ao seu genro, Caifás. Então, na verdade, quem era o legítimo, efetivamente, o sumo sacerdote era Caifás. Só que como Anás era o sumo sacerdote anterior, era um ancião, um homem de prestígio, de grande respeito na sociedade, então primeiro levaram Jesus para ouvir a sabedoria, a suposta sabedoria desse ancião Anás, que é o ex-sumo sacerdote, para então, tendo um veredito positivo de Anás, eles poderiam levar a Caifás aí com uma certeza maior de que eles estavam, entre aspas, no caminho certo, para vocês verem que eles usaram de uma dupla verificação. Não foi apenas a opinião do sumo sacerdote atual, não, foi uma coisa que foi duplamente verificada, tanto com o sumo sacerdote atual como com o anterior, para ver que isso não era uma doença, uma condenação de um indivíduo ou de uma época, não. Foram duas épocas, dois indivíduos, dois sumos sacerdotes, mostrando que isso estava entranhado na estrutura desse sistema religioso, condenatório, legalista, que persegue as pessoas e que está lá, em vez de estar para ajudar as pessoas, redimir as pessoas, restaurar as pessoas, estava lá para perseguir, para acusar e condenar, como a gente vê, infelizmente, em muitos lugares ainda hoje. Bom, aqui agora a gente vê no verso 25, Pedro novamente mentindo, dizendo que ele não era um dos discípulos, quando nós vimos já em um dos versos anteriores que ele já havia negado uma vez. Então essa é a segunda vez que ele nega Jesus. Mateus 26 dá um detalhe interessante dessa segunda negação. Diz que ele negou outra vez e com juramento. Então ele chegou ao ponto de jurar: olha, eu juro para vocês, eu não conheço esse homem, eu não sou dos discípulos dele, eu juro. Você vê que isso foi algo grave, né? Que isso não foi uma mera negação, né? Assim, falou e pronto, deixa por isso. Não, ele falou, negou, repetiu e jurou. E ainda haverá uma terceira negação que nós veremos mais à frente. Então veja só, queridos, o início de um pecado muitas vezes parece algo assim pequeno, né? Está ali uma serviçal, pergunta: você não é um dos discípulos, que foi a primeira negação? Ele falou: não, eu não sou não. Só que aí a pessoa vai mergulhando cada vez mais naquele pecado, naquele erro. O início de uma maldade, de um erro, é como um pequeno buraco em uma represa. Né? Sai ali umas gotinhas de água. Olha, qual que essas gotinhas de água vai causar de problema, de dano? Não causa nada. A gente olha, não, uma coisa inofensiva. Só que aquilo vai vazando cada vez mais, vai aumentando em intensidade até se tornar destruidor. Então é por isso que a gente sempre precisa, como se diz o ditado, cortar pela raiz, enquanto o problema ainda está pequeno. Porque enquanto ele está pequeno, você ainda consegue manobrar, você ainda consegue corrigir, você consegue ainda fazer com que aquilo não traga tanto estrago e não fira tantas pessoas. Então, quando você perceber, e você vai perceber, e Deus vai te mostrar, se você quiser enxergar, Ele vai te mostrar. Se você está percebendo com a ajuda de Deus e vendo algo crescer na sua vida, meu irmão, tome medidas. Corte aquilo
cancele aquilo, evite aquele lugar, evite aquela pessoa, confesse o pecado, busque ajuda, enfim, não dê asas a isso, não dê vazão a esse mal. Se guarde, se preserve, ore e vigie, enquanto ainda as coisas não estão passando dos limites, não estão extrapolando, não estão trazendo um estrago muito grande. E a gente vê aqui a questão da mentira, né, que é o que Pedro está fazendo, ele está mentindo. E é interessante como a mentira ela se multiplica rapidamente, porque você sempre precisa contar outra mentira para justificar a primeira, para fundamentar a primeira. Porque a gente conta uma mentira, a pessoa nota que tem algo estranho e ela vai perguntar, mas espera aí, isso aí é assim mesmo? E aquela outra coisa? Por que que não está fazendo sentido? As pessoas notam que há algo errado, irmãos. Nós mesmos nos denunciamos. O nosso jeito de falar, nosso jeito de olhar, nossa linguagem corporal já nos denuncia. Não adianta, queridos. Veja só, nós mesmos sabemos que estamos mentindo. Deus sabe que nós estamos mentindo. E as trevas sabem que nós estamos mentindo. E o inconsciente do outro percebe ligeiramente que é uma mentira. Então, a gente acha, né, que está saindo ileso. Só que, na verdade, é um punhado de gente que sabe que a mentira está presente. Então, não vale a pena, queridos, sofrer as consequências da mentira. Vale mais a pena sofrer as consequências da verdade. Então, não caia nesse erro, porque uma mentira puxa outra mentira, que vai em um ciclo sem fim, que só vai degradando a pessoa. Justamente por isso que Jesus disse, momentos antes, ora, Pedro, você está dormindo? Não pudeste orar comigo 1 hora? E Jesus diz, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Então, isso que nós precisamos fazer, vigiar o nosso coração, a nossa mente e orar. Então, a gente ora para a gente crescer na presença de Deus, para a gente se fortalecer, para a gente se pacificar, para a gente se endireitar, se equilibrar. E a gente vigia, ou seja, depois daquele momento com Deus, a gente volta para o mundo, para o meio da realidade, para o meio do convívio das pessoas. E a gente tem que manter-nos alertas, vigilantes, para não incorrer naquilo que nós mesmos não queremos, que é andar em mentira. E é interessante notar que isso é algo da personalidade de Pedro, né, queridos? Porque ele incorreu em um erro semelhante lá em Gálatas capítulo 2, que o apóstolo Paulo diz, né, que Pedro ele comia com Paulo e com os outros gentios, né, porque os judeus consideravam eles o povo escolhido, o povo superior, e o resto de todas as outras nações eles chamavam de gentios, que para eles seria uma raça inferior. Mas em Cristo Jesus tudo isso é abolido, né? Isso está registrado no Novo Testamento em pelo menos 2 lugares, que em Cristo Jesus não há mais diferença entre rico e pobre, homem, mulher, gentio, grego, judeu, não há mais diferença alguma, todos são um em Cristo Jesus. E Pedro sabia disso, por isso que ele comia com Paulo e com os outros gentios. Só que aconteceu que quando os judeus chegavam, aí Pedro ficava meio envergonhado, e o apóstolo Paulo diz que ele dissimulava e acabava se afastando dos gentios e comendo ali o almoço, a janta, com os judeus, se afastando dos gentios, porque os judeus eles não fazem refeições com os gentios. Então ele dava uma desculpinha ali e ia fazer a sua refeição com os judeus. E aí Paulo repreende na frente de todos, condenando aquela atitude hipócrita de Pedro. De novo, Pedro negando, né, as pessoas. Então a gente tem que ter cuidado, queridos, principalmente com aquilo que a gente já viu, que nós erramos no passado, porque os erros muitas vezes se repetem. A gente precisa aprender a nossa lição e, no caso de novamente errarmos, em vez de tentarmos justificar, é falar, é confessar, realmente eu errei, me perdoem, né? Como Pedro provavelmente fez, Paulo não relata, mas provavelmente Pedro se arrependeu e confessou, me perdoa, pessoal, eu realmente pisei na bola.
Então, esse é o caminho da mudança, é sempre reconhecer. Por que a Bíblia diz que devemos confessar os nossos pecados? Isso não é um mero ritual religioso, não. É porque quando você aceita o diagnóstico, aí você tem chance de ser curado. Agora, se você justifica, se você dá uma desculpa esfarrapada, se você tenta argumentar, aí você sempre vai patinar naquele mesmo lugar. Então, quando a gente assume o erro, então a chance de melhoria, porque a gente se arrepende, a gente repensa, a gente reflete, a gente examina, a gente fica mais vigilante ainda em relação àquele tema, e aí há a chance de irmos crescendo em Deus. E Deus vê quando a gente se quebranta diante do erro. Então, a gente às vezes tenta manter, entre aspas, a pose. Isso só prejudica. Diante de Deus isso não vale nada. Pelo contrário, é feio aos olhos dele. Então se quebrante diante dele, que ele com toda alegria te toma nos braços e vai te ajudando a crescer e a melhorar. Meus amados, que Deus os abençoe. A graça e a paz do Senhor.